Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aí ao nosso estudo de Evangelho, dessa quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Deus nos abençoe aí, Vamos fazer a nossa prece e a gente vai dar início aí, Só esperar um minutinho para o pessoal ir entrando do nosso estudo, de Evangelho. Estamos aí no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Nós estamos lendo e estudando, esse Evangelho, pouco a pouco, e lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho a gente também está estudando, a vida do apóstolo Mateus, Quem quiser participar lá, a gente colocou o estudo lá que a gente já tinha feito na quinta-feira também, alguns anos atrás, estava gravado, e a gente está também estudando a vida do apóstolo Mateus, Quem tiver interesse de conseguir, que conhecer o estudo, quem tiver interesse aí, de aprender um pouquinho aí sobre esse companheiro aí, nós estamos com um estudo também sobre ele, tá, gente? A gente está dando início aqui ao estudo, Vamos fazer a prece, pegando aqui a nossa bibliazinha, companheiro aí de muitos anos, e aí nós vamos, mais um minutinho, a gente faz a prece para a gente começar. Lembrando, tá, gente, nós estamos no capítulo 21, desse Evangelho, já estamos no finalzinho do Evangelho de Mateus. Estamos no finalzinho. Que a gente vai estudar hoje vai ser a pedra angular, que é uma parábola de Jesus, Na verdade, uma parábola e uma autorreferência que o Cristo faz, Porque ele se coloca como uma pedra angular também, que foi rejeitada, pessoal? Então a gente vai aproveitar e vai estudar essa temática hoje, Vamos começar, a fazer a nossa prece aí, lembrar os companheiros, presentes aí, lembrar todos os amigos aí, que nós estamos todas as quintas-feiras estudando, o Evangelho e seguindo aí pelo Evangelho de Mateus, tá bom, pessoal? Quem tiver interesse de participar do estudo, só abrir o microfone, quem tiver no Jitsi, e mandar mensagem aqui, o pessoal do Instagram. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, para que possamos aproveitar este momento de estudo, de aprendizado em torno do Teu Evangelho. Que as palavras imortais, que os conceitos de luz, que o entendimento superior possam nos ajudar na caminhada da vida. Ajuda-nos, Senhor, a perceber e sentir, de acordo com as nossas possibilidades, o toque amoroso e gentil das Tuas mãos. Permite que possamos Te acompanhar e Te entender, no exemplo e na prática do bem. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal? A gente parou aqui no capítulo 21, versículo 42. Nós estamos no finalzinho aqui, do Evangelho de Mateus. A gente vai lendo, vai comentando, e vai trocando aí as ideias aí sobre o tema, tá bom? Lembrando, gente, o capítulo anterior, nós estudamos duas parábolas, que é a parábola dos maus vinhateiros, que fala, da vinha, que é roubada lá do Senhor, durante um tempo, e a parábola dos dois filhos, do homem que tinha dois filhos e pede que eles vão trabalhar na sua vinha, e o mais velho, o primeiro diz que vai, mas não vai, e o segundo diz que ele fala assim, não vou, pai, mas depois ele arrepende e acaba indo, Então, essa parábola aí tem muita ligação com o que a gente vai estudar hoje, tá? Então Jesus disse-lhes, está aqui no versículo 42 aqui, do capítulo 21 de Mateus. Jesus disse-lhes, nunca leste nas Escrituras, a pedra que fora rejeitada pelos edificadores, tornou-se pedra angular. Então, o que é a pedra rejeitada? Antigamente, principalmente na época do Cristo, todas as vezes que se tinha uma construção, se tinha uma obra, uma construção muito grande, essa obra ela tinha uma pedra fundamental, ou seja, ela tinha uma pedra, sobre a qual toda aquela estrutura era
desenvolvido em torno, né? Isso vem lá do Egito Antigo, né? Que eles tinham um ritual lá de escolher uma pedra sagrada, e em torno daquela pedra eles construíam todos os templos, as pirâmides, tudo que fosse, era em torno de uma única pedra ali, né? Que ia, vamos dizer assim, dar sustentação para aquela estrutura inteira, né? E aí, né, Jesus fala assim, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores tornou-se pedra angular. Né? Por que é a pedra angular? É a pedra que vai definir os ângulos, né, que vai definir os limites. E por que é uma pedra que é recusada? Né? Vamos lembrar que pedra dá ideia de firmeza. Lembra Jesus conversando com Pedro? Né? Apesar de que os amigos espirituais falam que Jesus, né, chamando Pedro de pedra, né, ele estava fazendo uma pequena ironia, né, com o temperamento volúvel do discípulo. Né? Então Jesus falava assim que com o Pedro ele iria transformá-lo numa rocha, né, já que o Pedro era muito alto e baixo, né, ele era muito volúvel, né, na época de convivência dele com Jesus. Né? Depois realmente ele se torna, né, a Cefas, né, ou a pedra, né, ou a rocha, né, na qual a estrutura do Evangelho vai ser construída a partir, né, do exemplo também dele. Né? O Pedro vai ser um grande colaborador aí na construção do Evangelho inicial. E aí ele fala assim, a pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. Né? Por que rejeitado? Porque o Evangelho, a primeiro momento, é rejeitado pela humanidade. Né? Não só pela humanidade enquanto questão religiosa, né? Porque as religiões da época não aceitam Jesus, né? Depois vai vir, né, as religiões baseadas no Cristo, né? Mas também no comportamento individual, porque a nossa primeira relação com o Evangelho é a relação da rejeição, é a relação, né, de dizer assim, olha, esse negócio não serve para mim. É muito complicado, ou é muito difícil, né? Ou me exige uma mudança que eu não estou querendo ter, ou me exige uma atitude que eu não estou querendo tomar. Né? Então o Evangelho normalmente, né, quando a gente quer construir a nossa vida, ele é sim rejeitado, né? Porque é um caminho que não é um caminho simples, né? Apesar de ser o caminho mais leve, mais suave, né? Normalmente nós gostamos daquilo que é complicado, daquilo que é, né, de difícil, né, relação. Então, o primeiro movimento que a gente tem diante da pedra basilar do Evangelho, né, é rejeitá-lo. Né? Falar assim, eu não quero. Lembra? Os próprios discípulos, né, fizeram isso, o Paulo de Tarso fez isso, né? Falou, não, quero esse negócio. Né? Depois ele vai conhecer e falar, não, quero esse negócio assim, traz para, né, quero viver esse Evangelho. Né? Pelo Senhor foi feito isto, e a coisa maravilhosa aos vossos olhos. Por isso, vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produza frutos nele. Então Jesus aqui está falando para o povo de Israel. Né? Ele está falando que o patrimônio espiritual do Evangelho, né, da religião, da espiritualidade, né, vai ser retirado do povo de Israel. Né? E o que vai acontecer? Vai ser passado para outros. Né? Ou seja, os judeus, os hebreus, eles vão perder a primazia espiritual, né? Que é algo que acontece muitas vezes na história da humanidade. Vamos lembrar, né? Existe uma história aí da espiritualidade que diz que Jesus, né, o primeiro plano da espiritualidade, né, talvez não do Cristo, porque ele sabe, né, do que ia acontecer, né, era que Jesus renascesse, que Jesus encarnasse, vamos dizer assim, né, no Egito Antigo. Né? Muitas lendas religiosas do Egito Antigo, né, fazem referência à ideia de um salvador que nasceria entre eles. Né? A própria mitologia egípcia, né, ela vai contar a história de Ísis e Osíris, né, que são os deuses principais do Egito, né, assim, do ponto de vista, né, do panteão egípcio. Né, e esses dois seres, né, que eram irmãos, eles vão se casar, né, o casamento santo perfeito, tá, dentro da cultura egípcia, tá, gente? E eles vão ter um filho, e o filho deles vai ser o libertador do mundo, né? O sol encarnado, né? Aquele que tinha o olho do falcão, né? Que é o Horus, né? Então o Horus, ele nasce para poder redimir o mundo, né? E para poder trazer a espiritualidade para a Terra. Olha que interessante, né? Então eles chamavam, né? Jesus é o Horus, né? Vamos dizer assim, né? Então, só que essa situação não acontece, né? Porque o povo egípcio, ele se perdeu espiritualmente, né? O povo egípcio, de tantas tradições, né, com o passar dos séculos, dos milênios, eles foram esquecendo a espiritualidade, né, para se apegar,
né, ao materialismo, né, a tal ponto, né, que o povo egípcio, né, que era um povo que vivia a vida toda se preparando para morrer bem, né, a cultura egípcia, né, trabalhava muito essa ideia de uma vida pós-morte, né, então as pessoas elas viviam, né, praticamente em sintonia com, né, com a vida futura, ou seja, tentando, né, vivenciar ali valores superiores, né, para poder ter uma pós-vida, né, equilibrada, né, para poder passar pelo julgamento lá da Ma'at, né, pelo julgamento da pena mais leve do que é, né, o coração, né, os egípcios acabaram se perdendo. A religião deles virou, né, um corpo de tradições, de crenças, de mitos muito grande, né, perdeu-se o sentido espiritual daquela fé, né, a tal ponto que o que acontece? A espiritualidade percebe, né, que não haveria ambiente apropriado, né, para a encarnação do Messias naquele povo. E aí o que acontece? A espiritualidade convida, né, um espírito muito importante, né, da história do planeta, né, que nasceria na Caldeia como Abrão, né, para poder, a partir do Abrão, iniciar um novo povo, um novo agrupamento de espiritualidade, né, com aquelas almas redimidas que viriam do Egito, né, aqueles seres espiritualizados lá, né, que eram o resquício das coroas espirituais do Egito, né, e eles renasceriam num povo novo, né, com o propósito de se preparar, né, para fazer aquilo que o povo do Egito não deu conta de fazer, que era receber o Messias encarnado, né, receber o governador espiritual do planeta, né, com vistas ao que? A transformação do próprio mundo. Né? E aí o que acontece? Inicia ali a saga do povo de Israel, né, que vai nascer o próprio Israel depois, né, que vai ser ali, né, o Jacó, né, e o Abraão, né, que são esses dois espíritos ali que vão ser predominantes, né, vai ter lá um Abraão, né, que vai reencarnar várias vezes com aquele povo, né, vai voltar como Moisés, como José do Egito, né, como vários personagens ali, como, né, e vai haver uma preparação espiritual para o Cristo encarnar. E aí quando o Cristo chega à Terra, né, o que acontece com o Cristo? Ele é recebido, né, mas não da maneira, né, que deveria ser. Apesar de haver grandes companheiros ali encarnados, né, que estavam prontos para receber, nós tínhamos ali a Ordem Essênia, né, nós tínhamos ali vários outros, né, companheiros espirituais ali que poderiam, né, oferecer, né, uma estrutura mais equilibrada ali para a encarnação de Jesus, né. Infelizmente, esses espíritos, essas pessoas decidem, né, deixar de lado as promessas do Evangelho. E Jesus fala para eles, fala assim, olha, como vocês não valorizaram aquilo que veio para vocês, vai ser tirado de vocês, vai ser levado para fora. E realmente foi levado, o Evangelho foi levado, né, não só para uma etnia, né, mas também para o mundo como um todo. E aí nós vamos ver o que? A ascensão do Império Romano, e que o Império Romano, né, em determinado momento, ele vai herdar, né, vamos dizer assim, as tradições espirituais dos judeus. O Império Romano ele vai pegar aquilo que é de Israel, né, que é o cristianismo, e vai transmitir, né, essa verdade, essa história espiritual, esse conhecimento superior, né, para o mundo afora. De maneira que a espiritualidade, né, vai ter a continuidade ali, né, das propostas espirituais de Jesus, né, mesmo que a humanidade, vamos dizer assim, né, nós aqui, os humanos, os encarnados, né, nós estejamos prontos para isso. A espiritualidade ela continua o trabalho, né, ela continua agindo, né, e aí, né, o povo de Israel fica para trás, vamos dizer assim. É o que Jesus está falando para eles aqui. Fala assim, ó, né, a pedra que foi rejeitada, vocês não quiseram, né, ou seja, né, a verdade veio até vocês não quiseram, né, as parábolas anteriores, né, que a dos vinhateiros fala disso, né, fala do senhor que criou a vinha, né, e que os trabalhadores da vinha tentam matar, né, aqueles que estão ali para poder, né, fazer a sua parte, né. Então assim, é muito interessante, né, porque a religião sempre tenta matar os emissários espirituais, né. É bem interessante a gente pensar nisso. Marcelo, eu queria que, se possível, você comentasse achados arqueológicos e as histórias inteiras, desde esqueletos de dinossauros, objetos escritos. Tá, você está querendo qual tipo de achado arqueológico, né? Porque tem muita coisa sobre questão religiosa, em comparação com alguma coisa, né? Em que sentido que você está querendo que fala? Fala para nós aí que nós, né, a gente vai conversando sobre, né? Enquanto você
né, escrevem pra gente, a gente vai continuando, tá bom? Mas pode escrever aí que a gente fala assim, tá? Né? Vamos lembrar, é claro, né, que a ciência, né, mostra pra gente sobre a criação do mundo, né? As criações das religiões, gente, né, se for isso, né, tiver dentro disso, né, vamos lembrar que são mitos, né? O homem não veio de Adão e Eva, nem nasceu lá, né, da vaca que lambeu o gelo lá dos nórdicos, né? Nem foi uma criação do Prometeu lá e dos Zeus lá da mitologia grega, né? Na verdade, o ser humano, o corpo físico humano se desenvolveu, né, a partir dos animais, né? O nosso espírito imortal, né, também se desenvolveu, né, dentro aí dos milênios, aí dos milhões de anos da existência, né? E as histórias de criação que estão nos livros religiosos são mitos com o intuito de consolidar conceitos, tá, gente? Nenhum daqueles mitos do Antigo Testamento lá, né, Deus criando o dia, né, estalando o dedo e aparecendo as coisas e brotando as coisas do nada, aquilo ali não existe, né, gente? Aquilo ali, né, a criação acontece dentro de um processo das leis da natureza, que são criações de Deus, né? A lei da natureza, com todas as suas, né, etapas aí, né, seus bilhões de anos, né? Achados religiosos em geral, né? Na verdade, a maioria dos, né, muita coisa. Você está falando da religião cristã, da religião, das outras religiões, né? Em que sentido o achado arqueológico, né? O que tem de arqueologia, né, sobre o Antigo Testamento é muito, muito pouco, tá? Assim, a informação que se tem, né? Então, assim, existem muitas histórias até do Antigo Testamento que são contestadas pelos arqueólogos porque eles não acham referência nenhuma daquilo, né? Então, existem personagens bíblicos dos quais não existe nenhuma referência fora da Bíblia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Moisés, né? Se você for pesquisar a história do Egito Antigo, não tem referência nenhuma a Moisés, tá? Mas isso tem uma explicação, né? O Moisés, tanto quanto o José do Egito, né, que são personagens que estão ali na Bíblia, em nenhuma história, nenhuma estela, nada do Egito Antigo existe nenhuma referência que passou algum José ou algum Moisés por ali, né? Não existe nada, zero, coisa nenhuma, né? Mas existe, né, uma questão cultural que explica isso, que é o que? Os egípcios, eles tinham, né, o hábito de apagar o nome das pessoas que eles odiavam dos seus objetos e dos seus registros, tá? Porque os egípcios acreditavam que a nossa alma, ela vivia enquanto alguém lembrasse da gente, né? Então por isso que eles faziam aqueles monumentos todos, né, para a pessoa não esquecer do dono do monumento, né? Então quando eles queriam matar alguém, né, eles apagavam o nome da pessoa, porque a alma da pessoa morria também no mundo espiritual, né? Isso é uma crença deles, tá? Mas, por exemplo, não existe referência histórica sobre o José do Egito, né? Então, assim, existe alguma coisa na Bíblia ali, um pessoal que, né, que estuda a Bíblia, né? Mas a Bíblia em si não é uma referência histórica, né? Não existe referência de si mesma. Não é quando eu falar assim, ó, estou escrevendo esse livro aqui para falar o que o Marcelo diz é verdade, né? Então não existe autorreferência. Apesar de que para o religioso existe, tá, gente? Então a pessoa que acredita na Bíblia, ela fundamenta a crença dela na Bíblia, na própria Bíblia, né? Então, assim, mas um historiador não. Tá? Um historiador, ele vai buscar um fato arqueológico, então ele vai procurar lá nos templos, nas cidades do Egito, lá a referência a algum governador chamado José. Nunca acharam nada, né? Eles vão procurar lá a referência a um filho, né, adotivo da princesa do Egito chamado Moisés. Nunca acharam nada, tá? Mas existem explicações para isso, né? Claro que a fonte histórica é falha, tá, gente? A fonte espiritual, ela traz umas certas informações pra gente, né? E muitas vezes essas informações são até um pouco conflitantes com o que está escrito nos livros, né? Haja vista, por exemplo, se você ler a história do Moisés, né, que o Rochester conta lá no livro Faraó Menerptah, né? Ela é bem diferente do Moisés da Bíblia, né? Se você ler a história do próprio José do Egito, que é a encarnação anterior do Moisés, né, contada pelo mesmo Rochester, você vai ver que o José do Egito era um crápula. Na Bíblia ele é um herói, né? No livro, na história espiritual, ele era quase que um criminoso, se não fosse pior, né? Um genocida, né? Então, assim, são situações ali, né, que, claro, que quem escreve os primeiros capítulos da Bíblia é o próprio Moisés, né? Então, assim, ele não vai fazer um livro que seja autodepreciativo, ele vai falar bem dele mesmo, porque ele está falando do ponto de vista dele, né? Então, conhecimento sagrado, gente, há de que se estudar, né? Então, quando a gente fala de Jesus, né, a gente vai perceber que na Bíblia tem muito menos história da vida de Jesus do que história do quê? Dos conceitos do Cristo, né? Os períodos da vida de Jesus que aparecem na Bíblia são muito curtinhos. Tanto é, né, que você pega o Evangelho aqui, ele dá 10 folhas, né?
O Evangelho de Mateus aqui, ele tem quer ver? Ele tem 28, isso mesmo, 28 capítulos. Os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, né, eles não dão, né, 20 páginas. Olha aqui, ó, tô seguro. Vou pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Isso aqui na minha mão, olha que fininho aqui, ó. Pegando aqui para vocês verem aqui. Isso aqui é o Evangelho de Mateus inteiro. Olha só, isso aqui é um Evangelho inteiro, né? Ou seja, muito pouca informação. Imagina que isso aqui está falando de 3 anos da vida de Jesus, né? Ou seja, se juntar tudo que aconteceu aqui, não dá uma semana da vida de Jesus. Não dá, talvez não dê 3 dias, porque são episódios, né, esparsos que às vezes aconteciam, aí depois, dali um mês, aí ele lembrava ou pensava de alguma coisa, né? Então a informação textual que nós temos é muito pouca, né? Claro que é muito pouco, mas é muito, né? Porque o conteúdo, né, principalmente aqui na parte aqui, né, do aprendizado espiritual, ele é muito vasto, né? A gente vai perceber aqui que, né, esse tiquinho de coisa aqui do Evangelho que a gente tem aqui, né, de Mateus, dos outros aqui, é informação espiritual demais, né? Ou seja, tem muita qualidade e pouca quantidade, né? Mas é difícil só através dessa informação aqui a gente entender, né, ou trabalhar os conceitos do Cristo, né? É muita informação, né, condensada em pouca matéria, né, em pouco espaço material, né? Então por isso que o estudo do Evangelho ele é muito mais filosófico, né, e espiritual do que um estudo de, vamos dizer assim, de conteúdo, vamos dizer assim, de histórico, né? Aconteceu isso no dia tal, que passou por dia tal. Até porque, né, a gente sabe também que não era comum na época de Jesus as pessoas se preocuparem muito com estudo textual de alguma coisa. Assim. Eles não eram muito preocupados em colocar todos os detalhes de tudo que aconteceu em determinada situação, ou determinado momento, né, ou determinado dia, né? Eles não eram muito interessados nesse tipo de informação, né? Eles estavam mais preocupados, né, em colocar os conceitos do que muitas vezes colocar ali, né, dados detalhados, informações detalhadas sobre uma série de questões ou de situações, né? Então é interessante a gente sempre lembrar, né, isso como uma forma da gente poder entender, né, o conteúdo da Bíblia mesmo. Então existe, né, todo um estudo aí, né, uma historiologia aí que o pessoal fala aí né, do Antigo Testamento e tal, né? Mas assim, infelizmente, muitas pessoas que estudam, né, já no Evangelho de Mateus por Emmanuel são mais de 600 páginas. Mas na verdade, né, a gente também tem que entender o seguinte, na verdade o Emmanuel não escreve nada novo, né? Os estudos de Evangelho do Emmanuel, eles são comentários sobre o que está escrito ali. Então o Emmanuel pega um textozinho e ele, né, tece um comentário sobre aquilo. O Emmanuel não traz uma parábola nova, né? O Emmanuel não traz, né, apesar de que tem um livro Boa Nova, que não é do Emmanuel, né, do Humberto Campos, né? Mas assim, o que a gente tem de estudo de Evangelho é o quê? É pegar o que já tem e estudar em cima. Então o Emmanuel pega um versículo e ele trabalha e estuda aquele versículo, né, e desenvolve aquele conceito ali, né? Então às vezes aquilo ali vai produzir ali um resultado bastante interessante também, com certeza, né? Então assim, é bem legal assim quando a gente, né, quando a gente percebe aí algumas dessas situações, né? Mais alguma coisa, gente? No entanto, nem toda a terra poderia conter todos os livros que pudesse escrever das coisas que ele fez. Exatamente, o João Evangelista que fala isso, né? Ele fala isso, né? Vai chegar um ponto que a gente vai ter essa informação toda, né, gente? Os espíritos sabem, né? Então você imagina, né? Uma vez o Leão me contou que ele está estudando a vida de Jesus, né? Lá no plano espiritual, e eles estão estudando todos os dias da vida de Jesus desde quando ele encarna lá, né? Como nasce o bebezinho lá, né? Então, assim, a espiritualidade tem tudo documentado, né? Uma hora isso vai chegar pra gente. O que a gente tem de evangelho é muito pouco, mas é o suficiente para o nosso estado evolutivo atual, né? É o que nós precisamos, vamos dizer assim, né? A informação espiritual que nós temos hoje é a informação espiritual que é necessária para o nosso momento evolutivo, né? Mas não é tudo, não, né? Imagina quanta coisa Jesus falou, ensinou, né, que a gente nem sequer imagina que existe, né? Ou, né, claro que aquilo que é relevante, que é para o nosso momento espiritual atual é necessário, nós sabemos tudo, né? Nós sabemos no sentido assim, né? Nós temos informação, né? Nós temos os livros contando, nós temos a Bíblia, né?
Mas muita coisa, né, ainda está aquém, né, do nosso conhecimento, né, ou do nosso controle. Né? Muita informação espiritual ainda está nos esperando aí, né, para o nosso futuro. Né? E que bom, né, porque isso quer dizer que a espiritualidade vai dosando o conhecimento espiritual. Né? Os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, na maioria das vezes, são evangelhos com conteúdos muito duvidosos, tá, gente? Então, assim, né, a Marta perguntando se a gente pode confiar. O evangelho apócrifo, a gente pode falar, para a gente entender basicamente, é o seguinte: os evangelhos canônicos, que são esses quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode pegar 99% do que está escrito ali, aconteceu mesmo. Tira 1% ali de uma interferência, de uma tradução errada, né? O apócrifo já é o contrário, 90% é viagem, tá? E 10% está falando de algum fato real ou relevante da vida de Jesus, tá? Então os evangelhos apócrifos, eles não são fontes confiáveis de informação espiritual. Por quê? Porque eles foram escritos muito anos depois, tá? Muito tempo depois dos outros. Normalmente eles eram escritos com o intuito de provar uma teoria, ou seja, o cara criava uma teoria sobre Jesus. Aí ele escrevia um evangelho apócrifo que falava daquela teoria e passava para frente. Né? Eles são muito curiosos, existem algumas coisas muito interessantes. Tem um evangelho apócrifo chamado Pastor de Hermas, né? Ou Emas, depende da tradução, né? Que tem um texto muito bonito atribuído a Jesus, né? Que eu acho que até pode ser, porque, né, a espiritualidade dá informação, mas tem coisas nos evangelhos apócrifos que são até ridículas, para você acreditar. Né? Tem uma história no evangelho de Tomé lá, que Jesus, né, a história da infância de Jesus, que Jesus era criança, né, e ele estava brincando de esconde-esconde com os meninos lá de Nazaré, né, e aí os meninos vão esconder, eles escondem na casa de uma dona lá que não gostava de Jesus. Olha a história, como é que é. Né? E aí Jesus está lá procurando os meninos, né? Cadê tá escondido, né? Na hora que ele vai na casa da dona, ele fala assim: os meninos estão aí dentro. Aí a dona fala: não tem ninguém não. Aí Jesus fala: não, eu estou ouvindo barulho de gente aí dentro. Ele fala: não, é só uns cabritos. Aí Jesus fala assim: não, abre a porta e deixa sair os cabritos. Aí os meninos saem tudo transformado em cabrito. Está no evangelho apócrifo, né? Jesus, o amor em excelência é transformar um monte de criança em cabrito, né? Que coisa, parece uma coisa dos deuses gregos, né? Então você vai ver que, né, então, não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita credibilidade esse tipo de material, né? Exatamente por isso, por outras histórias, né? Que você vê que não tem muito a ver, né? Mas assim, a gente pode saber, os 4 evangelhos são os mais confiáveis, tá? A espiritualidade, quando São Jerônimo lá, né, que é um estudioso católico lá, foi separar esses evangelhos aí, a espiritualidade deu uma força para ele lá, e com certeza, né, esses evangelhos têm um conteúdo aí acima, né, da média, vamos dizer assim, tá? Então esses evangelhos, se a gente for querer estudar evangelho, estudar esses 4 vai ajudar bastante. Os apócrifos, eles são muito interessantes para você ler, para você entender algumas ideias da época, para você entender alguns conceitos religiosos. Muito bom para quem é estudioso de Bíblia, né? Até para comparar, tá? Mas eles não são reais no sentido assim de serem fontes fidedignas, até porque tem evangelho apócrifo de todo mundo, né? Inclusive gente que não sabia ler, né? Tem o evangelho apócrifo do cara que morreu do lado de Jesus na cruz. Como é que ele escreveu esse evangelho? Né? Evangelho de Dimas. Como é que ele escreveu o evangelho? Né? Aí no início do evangelho fala assim que o tempo parou, ele desceu da cruz, escreveu o evangelho, entregou para alguém e voltou e foi crucificado de novo. Aí complicado, né? Você acreditar uma coisa dessa, né? Pra que isso? Como é que um cara escreveu o evangelho, você conheceu Jesus, tinha 2 minutos? Do que ele ia falar? Ah, Jesus está aqui do meu lado aqui, ó. Né? Então assim, isso era muito, o que acontece? Na Idade Média, né, existia muito conteúdo mítico, né? Você vai ver lá que as novelas de cavalaria, aquela coisa do Rei Arthur lá, Santo Graal, né? E isso era muito mítico, tá? Então tinha muito mito misturado com a realidade, né? Como em todas as religiões acontece isso, né? Então você pega lá a mitologia grega lá, cheia de história, né? Porque o Hércules fez isso, porque não sei quem, porque o herói, porque Zeus desceu ali, porque o Apolo brigou com o cara, né? Então mitos, lendas, né? Então você não pode levar tudo aquilo a sério. Assim também criou-se uma mitologia cristã, né? Mas a Igreja Católica, né, principalmente, porque foi ela que definiu os livros básicos, né? Ela separa essa informação, né? Então nós temos aí os apócrifos, ou seja, os não, né, chancelados, e temos os evangelhos canônicos, né, que são de maior confiança, tá?
né? E tem, claro, informação espiritual também, né? Que a gente também tem que estudar sobre ela, né? Porque a gente não pode também aceitar toda informação, né? Mesmo que venha dos espíritos, né? Como 100%. Né? Nós temos que ter um senso crítico em torno daquilo também, né? O senso crítico faz parte também, né? De toda a construção aí de religiosidade também. Não é errado ter um senso crítico, não, né? Estudar, né? Confrontar fatos, confrontar situações, né? Então, assim, é interessante a gente fazer isso para a gente poder crescer, né, na própria interpretação do Evangelho. Vamos lá. Aqui, ó. E o que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem esta pedra cair ficará esmagada. A pedra é um ensinamento, tá? Então, quem cair sobre a pedra, quem tentar destruir o ensinamento espiritual, vai ser destruído. E se aquela pedra, ou seja, aquela verdade, cair sobre alguém, e aquele alguém estiver na onda da mentira, vai se esfacelar, né? Porque a pedra angular é uma sustentação, ela dá a ideia de quê? De algo que é imutável na sua essência, tá, gente? Tendo os príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo suas parábolas, conheceram que falava deles. Ou seja, olha que interessante, né? Então os fariseus, os doutores da lei, né, escutando Jesus falar dessa forma, eles entenderam o recado, né? Eles entenderam que Jesus ali, né, estava dando um cutucão neles, estava falando deles naquela situação, né? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, né, para aqueles líderes religiosos o seguinte: olha, gente, vocês estão na boca de perder aí a primazia espiritual, né? Vocês receberam muito, vocês têm muito conhecimento, vocês têm muita informação espiritual, né? Vocês têm o cuidado da espiritualidade superior, tem o Moisés, tem os profetas, tem tudo isso aí. Vocês não aproveitaram nada, né? Na verdade, vocês mais atrapalharam o trabalho desses espíritos de luz do que ajudaram, né? Vocês têm sistematicamente, né, impedido, né, o trabalho dos espíritos superiores. Então vai acontecer o quê? Isso vai ser tirado de vocês, vai passar para o próximo, né? E é interessante que o Liel ele faz uma comparação, né, quando a gente estuda o Evangelho. Certa feita ele fez uma comparação com a gente e falou assim: ó, o ciclo da revelação espiritual é esse, né? A revelação espiritual chega através de alguém, ele vai pegar Moisés, por exemplo, né? E aí o Moisés ele vai contestar a religião atual, vai sofrer horrores na mão daquela religião, né? Vai ser atacado, vai ser, né? Não estou pegando Moisés aqui, apesar que Moisés fez muita bobagem também, né? E aí o que vai fazer? Né? Enquanto o companheiro, que é o avatar dessa mudança, estiver encarnado, ele vai ser atacado de todo jeito. Quando ele morrer, aqueles que vierem depois dele vão pegar o que ele ensinou, né? E vão falar que, a pretexto de defender o que ele ensinou, eles têm que tomar conta daquilo. E aí o que vai acontecer? Quando chegar o próximo enviado, eles vão perseguir o próximo enviado da mesma forma como perseguiram os antigos, o anterior, né? Em pretexto de defender aquilo que ele criou. Então o cara vai perseguir Jesus para defender o que o Moisés fez. Mas na época do Moisés, ele perseguiu o Moisés, né? E aí ele persegue o Moisés para defender a tradição do Egito. Mas na época que estava construindo a tradição do Egito, o cara defendia aqueles que estavam construindo. E aí ele persegue o Moisés. Aí quando chega Jesus e os profetas, né? Chegam os profetas. Eles perseguem os profetas dizendo que estão defendendo Moisés. Aí depois chega Jesus, eles perseguem Jesus dizendo que estão defendendo, né, o profeta, né, e o Moisés. Aí chegam os emissários do bem lá depois de Jesus. Eles falam que a pretende defender Jesus. Eles estão perseguindo o cara, né? Então chega o Francisco de Assis, eles caem de pau em cima do Francisco de Assis, dizendo que estão defendendo Jesus, né? Aí chega o Lutero, né? Eles caem de pau no Lutero a pretexto de defender os que estavam antes, né? Aí chega um Chico Xavier, a pretexto de defender o Lutero, o pessoal cai no pau em cima do Chico Xavier. É sempre assim, né? Então a religião atual, ela não consegue lidar com mudança. Uma das fragilidades religiosas do mundo é essa, né? Por mais que a revelação espiritual seja poderosa, né? E o que acontece também? Outra situação, os fenômenos espirituais vão diminuindo. Por quê? Porque os próprios líderes que estão dominando aquilo ali, eles não querem os fenômenos espirituais. Porque os fenômenos espirituais não dão o controle que eles desejam ter sobre a situação, né? Então a mediunidade, né, ela é muitas vezes um empecilho para controle. Por quê? Porque o médium vai falar não aquilo que o líder quer que ele fale, né? E aí o que vai acontecendo? Vão se criando formas de controlar. A religião vai perdendo o conteúdo espiritual, vai se tornando uma tradição.
uma tradição tão forte que a espiritualidade tem que mandar outro enviado para corrigir aquilo e começar de novo, né? Claro que no caso de Jesus, né, os enviados vieram para resgatar o conceito original, né? Porque com o tempo a gente vai perdendo o conceito original, né? Mas se a gente for analisar, é o mesmo processo sempre. Religião organizada normalmente trabalha contra a espiritualidade. Toda religião organizada. Por quê? Porque eles estão mais preocupados com a tradição, com as regras que eles criaram, né? Com guardar o patrimônio lá que veio dos outros, né? Que eles mesmos perseguiam nas encarnações anteriores, né? Eu tenho que defender Moisés a qualquer custo. Mas não, quando Moisés estava encarnado, você pegava no pé dele, você ia matar ele. Ah, mas agora não, né? Ah, tem que defender Jesus, mas Jesus, você é o cara que pregou na cruz lá, você voltou lá Barrabás lá, meu filho, né? Você está falando que vai defender Jesus? Não, a pretexto de Jesus. Não pode ter esse negócio de espiritista, essa religião nova aí, ó. Temos que guardar as tradições aí da igreja. Mas peraí, mas quando Jesus estava encarnado, você era contra. Né? Agora você é a favor? Né? Então nós temos muitos companheiros, né? Então a religião organizada, ela é útil até certo ponto. Né? Então assim, a doutrina espírita, ela tem uma vantagem que ela tem um caráter progressista. Né? Quando a gente fala progressista, já, nós estamos falando no intuito do quê? De se aprimorar com o tempo. Tá? Os conceitos basilares continuam, né? Mas a perfumaria vai mudando. Né? Quando que a gente fala de perfumaria? É o dogma, é o ritual, é os pontos de fé, né? Os entendimentos. Né? Hoje nós temos capacidade de entender muito mais as questões espirituais do que na época do Kardec. Isso é lógico. Né? Até porque a doutrina espírita ela caminha junto com a ciência. Então os conceitos científicos atuais nos permitem uma compreensão muito maior da espiritualidade do que na época do Kardec, do que na década de 40. Né? Marcelo, sei que todos os discípulos foram importantes, mas na sua opinião, qual dos discípulos foi o mais dedicado ao projeto de Jesus? Ah, foi o João Evangelista, com certeza. Nasceu para isso. Foi o João. Tanto é que ele ficou até o final, né? Também para ele era mais fácil, né? Ele era um espírito mais evoluído daquele grupo todo, né, gente? O João Evangelista, ele era um espírito ali que ele estava acima da média geral, tá? Então, assim, o João Evangelista, né, ele estava ali 10, 20 níveis evolutivos acima do segundo lugar, né? Outro nível. Né? Enquanto os outros apóstolos estavam brigando consigo mesmo, estavam lá naquelas lutas íntimas entre o homem velho e o homem novo, o João Evangelista já é um espírito de luz encarnado. Né? Ele já tinha sido profeta, ele era um profeta Daniel, ele foi o profeta Samuel, né? Ele foi o Osíris do Egito Antigo. Então o João Evangelista está num nível evolutivo que não tem. Ele e Maria está muito à frente dos outros. Né? Apesar que é muito difícil avaliar o nível evolutivo de Maria, porque Maria participa muito pouco. Né? Então, assim, a gente não tem muito. Né, a gente sabe que ela regula com o João Evangelista, tá? A gente sabe disso, mas né, tem muito pouco. Né, até porque a condição feminina na época de Jesus não permitia que Maria se apresentasse para o trabalho, vamos dizer assim. Né? Mas no mundo espiritual a gente sabe, né? Os outros, né, o outro espírito superior do grupo, né, que quase ninguém fala dele, é o Bartolomeu. Tá? O Bartolomeu é aquele, né, o Liel que abre meu olho sobre isso. Eu lembro que a gente estava estudando, o Liel falou uma vez comigo, o Lucas. Né? O Lucas falou assim: ó. Presta atenção aí, o Bartolomeu. Aí o Leão foi me explicar. O Bartolomeu é o cara que Jesus elogia. Já parava pra pensar nisso? De nenhum dos discípulos, Jesus falou assim: isso é o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus fala isso do Bartolomeu. Mas Jesus virar pra você e falar assim: esse cara aí é gente boa, hein? Esse cara aí não tem nenhuma crise de consciência, não tem pecado. Tá? Pecado é o que? Crise de consciência. Briga consigo mesmo. Ele não fala isso do João Evangelista, talvez porque não precisasse, mas assim, ele faz questão de valorizar o ponto positivo do Bartolomeu. Né? Você ser elogiado por Jesus, né, e numa questão espiritual, né, que é de intimidade, é um sinal muito grande. E isso passa batido para a maioria das pessoas. Por quê? Porque o Paulo é mais famoso, o Pedro é mais famoso, né, tem mais coisas escritas sobre ele, né? O Paulo se torna, vamos dizer assim, um superstar do Evangelho, né? Porque né, você pensa o seguinte: a maioria dos apóstolos fica na Judéia. O Paulo viaja a Ásia Menor inteira, né? Ele viaja a Itália, ele viaja a Europa, né? Então todo mundo tinha por referência de cristão, de apóstolo, o Paulo. Né? O pessoal ouvia falar do João, né? O pessoal de Éfeso depois conheceu, o pessoal de Roma foi conhecer o Pedro no final da vida dele, né? Mas assim, os outros apóstolos eram só história. O cara que estava lá pregando, falando, conhecia, falava de Jesus lá, que é o ídolo do pessoal, era o Paulo. Né? O Paulo ele se torna uma figura tão grande no imaginário popular, né, que os ensinamentos do Paulo rivalizam com Jesus, no sentido assim, não que o Paulo rivalizasse com Jesus, né, pelo amor de Deus, né, mas no sentido que ele fica muito famoso. Tá? O Paulo é a figura cristã mais famosa depois de Jesus. Isso não tem nem como, e ele nem foi apóstolo de Jesus.
né? Não escolhido ali entre os 12 ali, do jeito normal, claro que foi, né? Em outros aspectos, né? Mas ele fica tão famoso por quê? Porque ele é um cara que falava todos os idiomas, ele falava grego, falava latim, ele viajou no mundo todo. Então, quem que foi? O cara pensava, quem fundou a minha igreja? Foi o Paulo. Quem fundou a minha igreja? Foi o Paulo. O cara lá em Éfeso. Quem fundou a minha igreja? Foi o Paulo. Quem que fundou a minha igreja aqui em Corinto? Foi o Paulo. Quem que fundou a minha igreja aqui em Tessalônica? Foi o Paulo. Quem que foi que fundou a minha igreja aqui em Filipos? Foi o Paulo. Quem que fundou a minha igreja aqui em Roma? Nem foi o Paulo, não. Foi o Prisca e a Áquila e o Prisca, né? A Prisca e o Áquila, né? Foi eles. Mas o Paulo que chegou lá e tomou conta do negócio. Então, assim, ele era muito mais famoso, né? Talvez porque Paulo, Pedro ainda tinham muitos desafios pessoais a vencer, ao contrário do Bartolomeu. Com certeza, né? Bartolomeu já é um espírito redimido, né? Só que as pessoas não pegam os textos, né? Porque a gente ainda é muito... O Paulo era mais famoso. Famoso não quer dizer mais evoluído. Haja vista a vida do Paulo, né? Os outros aceitaram de primeiro, o Paulo bateu cabeça, tá? Paulo fez muito, mas o Paulo não era de longe o mais evoluído do grupo, muito pelo contrário, né? Eu entendo que a maioria ali estava na frente do Paulo, tá? O Paulo é um espírito, né, complicadíssimo, né? Nenhum dos apóstolos de Jesus, tirando talvez o Simão Zelote, matou alguém enquanto encarnado, né? O Paulo matou, né? O mandou matar, porque é a mesma coisa, né? Então, assim, mas assim, ele ficou muito famoso porque ele trabalhou muito, ele ofereceu aquilo que ele tinha, a palavra, né? Então ele tinha uma personalidade extremamente magnética, as pessoas, né, viam ele falando, né? Eu fico com a Maria de Magdala, Betinho. Eu acho que o Paulo fica atrás da Maria de Magdala, porque a Maria de Magdala, ela venceu a sexualidade, ela venceu a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o desequilíbrio sexual. Ela venceu muito mais coisa que o Paulo. O Paulo não tinha desequilíbrio sexual, né? O Paulo tinha o espinho da carne, que era o desejo sexual, mas ele não dava vazão ao desejo, ele ficava lá só na mente dele, né? A Maria de Magdala saiu de todos os desequilíbrios possíveis, né? E abraçou o amor de Jesus e virou um meteoro iluminado, né? A Maria de Magdala, né? O Paulo de Tarso teve uma grande transformação, com certeza, mas ela, na minha opinião, foi, né, o cometa do amor. Tanto é que quando Jesus desencarna, ele vai ver ela primeiro, né? Nem para João, nem para a mãe dele Jesus apareceu primeiro, apareceu para Maria de Magdala. Por quê? Porque ela é a maior transformação, né? O Paulo tá ali, né? Quase ali, né? Mas assim, aquela questão, né? O que acontece? O Paulo, ele é porque exatamente o que eu estou falando. Por que o Paulo chama mais atenção? Porque ele é mais famoso, né? O Lucas vai escrever a vida dele, falar dele o tempo todo, né? Então Paulo, o Atos dos Apóstolos é um livro sobre a vida do Paulo. O Paulo escreveu um monte de carta. Então, assim, as pessoas conheceram o Paulo bem, sabem muito dele, né? E a propaganda é a alma do negócio. Não que ele quisesse fazer propaganda, tá, gente? Não queria, não, né? Mas é uma série de fatores que facilitavam. O Paulo falava outras línguas, o Paulo era mais fluente, o Paulo era intelectualizado, o Paulo tinha escolaridade, né? Então, assim, ele era cosmopolita, né? Gente, os discípulos de Jesus não saíram de Jerusalém, ali de Nazaré, ali da Galileia, ali, né? Eles tinham medo de tudo, né? Por eles saírem de Israel ali é uma dificuldade. Vai ler o Paulo Estevão lá, o que acontece lá com o João Marcos, lá que escreve o Evangelho. O João Marcos, quando ele começa a ver que ele está indo longe demais de Israel, ele começa a ficar doido, né? Por quê? Porque ele vai misturar com gente estranha. Isso para os judeus é um horror dos horrores, né? Então, assim, é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Cada um deles tinha o seu papel, né? O Pedro também tem uma grande transformação, né? Igual a gente estava falando no início. O Pedro, né? Jesus chama ele de pedra de maneira irônica, brincando, né? Com a fragilidade dele, mas no final o Pedro se torna a base de sustentação da igreja cristã. É o Pedro, né? Que segura a onda, né? Na hora que está tendo a disputa entre o Tiago e o Paulo, o Pedro lá no meio, lá ele centraliza o negócio e puxa para ele. Fala, opa, vem cá, né? Então, assim, olha só, né? Então nós temos vários companheiros ali que vão trazer a informação e o conhecimento espiritual, né? E assim, infelizmente tem pouca informação sobre as mulheres, porque por causa da misoginia e do machismo. As histórias das mulheres não eram vistas como interessantes ou úteis para qualquer coisa, tá? É até uma vitória muito grande se falar de mulher nos antigos textos do Evangelho, né? Nem que você fala que Jesus curou, talvez porque Jesus deixou isso de maneira expressa, que as mulheres deveriam ser lembradas, né? Então os discípulos ali colocam uma coisinha ou outra das mulheres, mas assim, é muito pouca informação,
né? Porque a mulher na sociedade judaica, na sociedade israelita da época do Cristo, ela tinha um papel nem secundário, era quaternário, quinta, o papel dela estava em quinto, oitavo, sexto, oitavo lugar lá diante das coisas, da ordem das coisas, a mulher estava lá, depois dos cabritos lá, era a mulher. Né? Então, assim, é uma coisa, infelizmente, né? Mas, né, posso dizer para você que o Lucas já falou comigo, que Jesus tinha um grupo, as discípulos de Jesus eram consideradas tanto quanto os apóstolos. Tá? E segundo o Lucas, Jesus, quando ele foi desencarnar, ele teve uma reunião com as mulheres também, assim como ele tem uma ceia com os apóstolos, no dia anterior ele fez com as mulheres. Perdeu. Perdeu não, né? Então, espiritualidade, tanto é que o Espírito conta, né? Mas tem essa informação. No dia anterior à ceia, Jesus fez uma reunião com as mulheres lá, Joana de Cusa, Maria de Magdala, né, a mãe dele, né, a Maria Marcos, a tia dele, a Maria de Cleófas, né, e outras tantas lá que andavam junto com ele lá, né, que eram muitas, né, tinha um grupo muito grande de mulheres, né, que acompanhavam Jesus, né, a contragosto e desgosto dos homens que andavam com ele, né, porque isso queimava o filme de Jesus, tá, vamos dizer assim, né. O fato de Jesus andar cercado de mulher é uma coisa que queimava o filme dele diante da sociedade da época. Né? Um dos motivos dos fariseus, doutor da lei, duvidar de Jesus é por causa disso. Um cara que anda com mulher, então esse cara não deve prestar, não. Tá? Desmerecia a figura do Cristo, mas Jesus estava nem aí para isso. Graças a Deus. Né? Jesus está nem aí com a opinião dos outros. Né? Jesus faz o que era certo. Né? Mas quem sabe um dia aí a espiritualidade não traz pra gente. Né? Paulo fez exemplo de transformação moral dos ensinamentos do mestre, só após quando Jesus na história de Damasco. Sim, Jesus tem que aparecer para ele, né? Maria de Magdala foi abater o olho de Jesus e mudou, né? Pode estar, Jesus teve, né? Fica cego, meu filho, o que você vai, né? O pode estar, Jesus teve que cutucar, né? Então, assim, né? Que bom que cutucou, né? Porque senão a situação estava complicada até hoje, né? Mas é interessante a gente falar disso, né? A gente vai pensando um monte de coisa, né? Mas todos ali, né, contribuíram, com certeza. Né? É legal a gente saber e a gente pensar nisso, né? Lembrar aí que a espiritualidade aí tá, com certeza, ainda fazendo a sua parte, né? Trabalhando a nosso favor enquanto nós estamos aqui, né? Conversando, estamos aqui refletindo, né? As questões do Evangelho, né? Mas é por isso que é bom estudar os apóstolos, né? Falando isso, nós estamos estudando Mateus lá, no Amigos do Caminho. Quem quiser, né, participar, é só chegar lá e pegar o texto, né? Pra gente poder estudar, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando ao fim do estudo, né? Se ninguém tiver mais alguma pergunta, alguma afirmação, alguma questão, né? Fica à vontade, né? Senão nós vamos estar terminando aqui. Lembrando, pessoal, que amanhã nós temos tratamento às 8 da noite, né? Quem puder nos ajudar e participando do tratamento, né? O tratamento é uma comunhão de energias, aí, de pensamentos, né? Que a espiritualidade maior vai ajudar a gente a trabalhar. Então quem puder nos ajudar com o tratamento amanhã vai ser muito, 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 muito bem-vindo, tá? Amanhã às 8, se Deus quiser e permitir. Né? Tenhamos todos aí uma boa noite de paz, de amor, né? E que o Cristo nos abençoe sempre. Senhor Deus, nosso Pai, amigos espirituais, companheiros do bem e da luz, abençoe neste momento os nossos lares e corações, para que possamos, elevando o nosso pensamento, atender aos desígnios superiores, na paz, na luz e na fé. Dá-nos, Senhor, a esperança, a boa vontade e o carinho, para que possamos superar as dificuldades e dores do dia a dia. Estende sobre nós as tuas mãos e permite que possamos estabelecer junto a ti os mecanismos do bem, da virtude e da paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, muito boa noite. Né, Deus abençoe a todos nós. Fiquemos com Deus. Até amanhã, né, se Deus quiser. Né, a gente vai estar lá estudando, né, estudando não, fazendo tratamento espiritual, né, ao som de música. Né, muita paz aí e boa noite a todos. Viu, meus irmãos? Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.